Agora nós estamos ao vivo e vamos começar essa live com a Aline Padilha, consteladora familiar. Conseguiu entrar? Falando sobre a figura do pai na visão sistêmica. Constelação familiar, que é uma das terapias que nos últimos tempos está sendo muito procurada para resolução de problemas familiares e muitos outros problemas. Boa noite. Deixa eu dar uma olhada aqui se a Aline está entrando. Boa noite, muito boa noite. Vamos dar um tempinho, só um minutinho aí para o pessoal ir entrando. Olá, tudo bem, Verônica? Olá, seja bem-vinda, Suelen, Edson, Giovana, Elisa, Manu, Marquinhos, Giovana, um beijo, ó, para você, Giovana. Muitos coraçõezinhos para você, tá bom? Tia te ama, tá? Manuzita também. Deixa eu ver se a Aline já está disponível aqui, já entrou para a gente poder. Ainda não. Aline entrou. Oi, mãe. Oi, pai. Um beijo, te honro. Elaine. Olá, Aline. Oi. Oi, seja muito bem-vinda. Muita gratidão. Arroz. Eu que agradeço. Muita gratidão o convite. Por ter aceito esse convite. Estou muito honrada por você estar aqui comigo hoje. Digo mesmo, sempre é muito bom, né, estar contigo, te rever, né, e também para falar sobre esse tema tão importante, né, que é o pai nas nossas vidas. Bem, vou me apresentar então. Por favor. Sim. Vocês me escutam bem? Eu tive um problema aqui no meu fone antes de entrar. Tá tudo ok? Eu estou te ouvindo bem. Ok. Você me então, ouve vamos bem? Lá. Sim, agora eu estou escutando. Antes eu entrei e estava mudo. Mas seguimos. Tá bom. Sou a Aline Padilha. Então, sou fundadora do Espaço Gaia há 8 anos. É uma escola xamânica de terapias integrativas. Também um espaço terapêutico. Então, nós já temos aí essa caminhada de pesquisa e de formações. E sou criadora também do Florescer da Essência, que é a formação em constelações familiares. Dentro dos estudos acadêmicos, sou formada, estou me formando, né, em psicologia. Gente, eu estou escutando bastante retorno, Edna, não sei se é do seu... Do meu? Ou eu entro e saio de novo, tô até... Eu escuto mais 3 vozes, estão comigo. 3 vozes? Não sei se aí eu entro e saio, só para a gente ajustar isso. Vê lá como você consegue baixar lá. Eu vou fazer esse teste. Tá, você quer entrar e sair para ver se é aqui.
Está muito estranho, assim, eu me escuto bastante. Tá bom. Bom, e para quem não me conhece, eu sou terapeuta Edna Assunção, naturopata e reikiana, né? Trabalho com várias terapias integrativas, né? Entre elas, e sou aluna da Aline no curso de constelação familiar, né? Estou fazendo essa formação que está sendo para mim uma descoberta muito grande, de muita cura. Então, ela entrou aqui de novo. Vamos ver. Oi, Aline. Vamos tentar de novo. Melhorou? Ai, agora eu não escuto mais 4 pessoas falando ao mesmo tempo. Voltou o Aqui eco. tá silêncio. Voltou o eco agora. Voltou? Será que tem mais algum aparelho ligado? Gente, está muito estranho. Eu vi ali que algumas pessoas falaram também que também estão escutando o eco. Não tem. Tenta sair do seu aparelho, Duda. Melhorou? Tá melhor agora? Consegue ouvir? Bem. Melhorou? O eco? Ainda está saindo um pouco de eco. É. Eu estou te ouvindo bem. Você consegue? Tá, como que tá para vocês, pessoal, que estão aí conosco? Alguém pode dar um retorno, por favor? Estão ouvindo? A Aline, estão ouvindo bem? A minha voz também? A sua eu escuto bem, mas a minha dá bastante retorno. Alguém pode dar um retorno? Com eco. Com eco? Para as pessoas também estão chegando assim. Tá tendo eco? É o da Aline, só quando ela fala dá eco. Ouvindo bem. E aí, será que continuamos assim? Eu posso abaixar bem o volume aqui, eu vou tentando. Tá bom. Que pena, gente. Em outras transmissões não estava acontecendo, mas vamos seguindo, aí tentando. Se para vocês ficar bem difícil de ouvir, eu vou pedir que vocês participem, vão escrevendo aí para a gente estar ciente. Tá bom? Dá para compreender. Ok, então vamos lá. Bem, então eu estava me apresentando, contando um pouco dessa minha trajetória dentro das terapias integrativas, mas também estou aí na fase de conclusão da psicologia. Dentro da psicologia também eu segui várias outras cadeiras, várias outras aulas na antropologia, na história, na filosofia também. Então eu sou uma apaixonada por essa parte das ciências humanas e da constituição, né, do ser. Então eu trago toda essa bagagem junto do olhar da constelação familiar para todos esses temas. Bem, vamos falar então sobre pai. Quer colocar alguma coisa antes, Edna? Qualquer coisa você me interrompe aí. Não, Aline, tem muita pergunta aqui. Tem 16 perguntas e todas elas muito longas. Algumas das pessoas quiseram contar as histórias, né, antes para poder fazer a pergunta. Então, vamos direto ao assunto para dar tempo da gente poder. Muitas perguntas, eu acredito que já vão ser respondidas se vocês pegarem aí um pouco dessa introdução que eu vou trazer sobre pai. Muitas coisas na constelação são práticas, tá? Às vezes as pessoas, elas, na hora, né, de estar sentindo ali as suas questões, elas vão imaginar que é algo muito complexo, mas a constelação, ela lida com a raiz. Então, eu gostaria de passar para vocês também qual é a perspectiva da constelação familiar. Ela lida com o inconsciente, então ela lida naquilo que está mais profundo dentro da história.
Por isso que o foco dela é viradas de chaves. Ela é uma ferramenta terapêutica, que ela vai buscar ir lá naquele ponto, virar aquela chave e acabou. Ela não tem tanto um trabalho de conhecer toda a história da pessoa, porque a gente lida já com questões básicas, com questões que muitas vezes elas são instintivas. Então, às vezes vocês vão perceber que as respostas para as perguntas elas vão ser bem, bem simples, ok? Eu fiz algumas anotações importantes aqui, que é importante é fundamental que a gente olhe para a questão do pai e a gente abrace essa perspectiva sistêmica, que é o quê? Do todo. O que nós temos como pai dentro da nossa história? Nós temos aí uma herança ancestral de homens que iam para as guerras. Nós temos uma herança ancestral de imigração, de homens escravizados. Então, nós temos toda uma herança de uma exclusão global dessa figura paterna dentro da nossa história. Então, muitas vezes, nós vamos passar por situações de abandono, por situações difíceis dentro da nossa relação com o pai, e a gente acha que é somente aqui no nosso núcleo, que é somente conosco. Quando, na verdade, esse pai ele está numa lealdade invisível, com toda essa ancestralidade, que não pôde ser pai. Então, novamente, não é uma perspectiva de amenizar questões sociais, questões de falta de responsabilidade ou algo nesse sentido, mas é para que a gente mude, talvez, a nossa perspectiva em relação a esse pai. A gente mude a nossa maneira de olhar e amplie um pouco mais essa visão. Porque, às vezes, o sofrimento, ele está nessa visão egocêntrica. Ele está nessa visão muito limitada do aqui e agora. Quando nós temos aí uma herança transgeracional. O que é isso? Né? Então, nós herdamos a genética, nós somos parecidos com o nosso pai, com a nossa mãe, mas nós não queremos herdar os seus padrões, os seus traumas e a sua forma de fazer as coisas. Nós temos esse grande mito. Isso ninguém nos conta. Né? O que está visível é o nosso corpo. Mas as nossas emoções, a forma de fazer, a gente acha que a gente nasceu e a gente é o único que está ali fazendo. Mas não, nós temos uma total estrutura em relação a isso, onde é muito difícil a gente fugir. Então, nós acabamos repetindo, como diz Belchior, Elis Regina, como os nossos pais, fazendo a mesma coisa como os nossos pais. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa olhar para essa herança ancestral. Olhar dessa perspectiva sistêmica. E entender que muitas vezes a gente está julgando esse pai aqui e agora, mas ele está sendo leal a todo o sistema dele e ele não sabe fazer diferente. E daí é uma pergunta muito simples. Um pé de goiaba vai dar mamão? Vocês já devem ter ouvido, para quem me acompanha, já deve ter ouvido eu colocar essa pergunta toda hora. Porque é isso, não vai dar mamão. Sim. Vai dar goiaba. E ele vai dar aquilo que ele dá conta. Bem, então vamos lá. Como você falou, Edna, no início, temos dois pilares aí estruturais. Temos uma força de vida que vem através desses dois pilares. Um é a mãe, outro é o pai. Não existe isso, já vou trazer um pouco das perguntas, que eu dei uma lida antes. Não existe essa história de eu sou a mãe e o pai de um fulano. Não existe. Você não fez esse fulano sozinho, então essa força desse pai está ali presente. Ah, mas ele abandonou, ele não esteve ali. Ok, isso é uma outra questão. Mas nós não podemos invisibilizar essa história. Essa criança, ela teve um pai. Ela precisa saber disso, que ela teve um pai, mesmo que ela não conheça. Isso é honrar a força de vida. Então, novamente, essa é a perspectiva da constelação familiar. Não importa muito como que isso está agora. Importa como que você construiu essa relação, como que você honra a força de vida que está por trás desse homem, desse papel de pai. Como que você honra essa força de vida?
mesmo que você não conheceu. Porque uma coisa é você não ter conhecido e outra coisa é você apagar, ter raiva e ter cobrança em relação a isso. Esse é um outro ponto. E honrar não significa procurar, pedir perdão ou pedir que ele te peça perdão. Não é nada disso, né, Aline? Não, gente, a gente tem uma visão muito romântica da constelação familiar. A gente acha, eu vou lá fazer uma terapia familiar para eu sair de lá e abraçar o meu pai e minha mãe, beijar eles e a gente viver uma vida de flores. Gente, não é isso. Vamos lá, herança transgeracional. Os seus ancestrais tiveram uma vida de flores? Então, a probabilidade de você ter uma vida de flores, ela é muito pequena. Se meu ancestral ele não tem olho azul, a probabilidade de eu nascer com olho azul, ela é aonde? Então, é esses pontos que a gente precisa começar a quebrar dentro da nossa consciência para a gente conseguir realmente curar esses vínculos e cuidar desse grande problema que é passar isso adiante. Porque se a gente está se colocando para olhar para isso, a gente pode virar essa chave e fazer de uma forma diferente. Que a gente não tenha que sofrer com essas questões e que os nossos descendentes também não sejam atravessados por isso. Mas para isso eu preciso focar na cura. E sair um pouco dessa ilusão do que é tomar o pai. Então, novamente, como você colocou, né, Edna? Tomar o pai não é eu estar lá e eu perdoar. Outra coisa que a constelação não traz, não existe perdão. Não existe na constelação. Perdão. Não existe perdão. Isso é uma visão romântica. Quando a gente se coloca que a gente perdoa alguém, nós estamos colocando acima daquela pessoa. Ah, eu te perdoo, você é um réis mortal. Tá ali, claro que eu vou te perdoar. Qualquer relacionamento, né? O perdão não cura. O perdão não cura. Então, somente quando eu coloco as minhas questões, eu olho para isso, eu busco mudar essa perspectiva, eu consigo trazer uma paz para aquela história. E daí, para quem ainda tem bastante essa crença do perdão, eu deixo para vocês uma seguinte questão. Qual pessoa no seu relacionamento, independente de ser amigo, enfim, na sua história, que você perdoou e vocês voltaram a conviver e tudo voltou como era antes? Não existe. Essa pessoa se afasta. Vocês ficaram em um lugar que aquela pessoa ela não pôde lidar com a culpa dela. Então ela se afasta. Ninguém consegue conviver mais depois de um pedido de perdão. Ah, eu sinto muito, é um ponto. Agora, perdão é um outro lugar. Tá, vou falar um pouquinho de função paterna para a gente não passar muito do tempo. Eu já não sei quanto tempo a gente tem. E às vezes eu vou falando. Eu amo esse assunto, né? Quando a gente fala do que a gente gosta, a gente voa. É verdade. Então, assim, função paterna é trazer a limitação para a vida. Para que a gente desenvolva foco e caminho da realidade. O pai é aquele que nos conecta com a realidade e com a terra. O pai nos conecta com a vida. Vamos pensar. Você estava dentro do útero da sua mãe. Lá estava quentinho, lá era um ninho, um aconchego. Quando você sai desse útero, você já tem outros desafios. Isso é a energia do pai na sua vida. E daí você vai dizer, mas eu não tive o pai. A energia do seu pai estava ali. Independente de você saber o nome do seu pai ou não. Então, a gente precisa compreender que quando a gente fala de tomar pai e mãe, honrar pai e mãe, não é o contexto cristão ou de outras filosofias e etc. Dentro da constelação familiar, esse processo de honrar pai e mãe, tomar o pai, ele é tomar a energia de vida, é concordar com essa vida, é aceitar essa vida, é tomar para si. Porque quando a gente recebe algo, não necessariamente nós tomamos aquilo, né? Eu posso chegar, dar um presente para a Edna, se ela não pegar aquele presente, o presente cai no chão e acabou. Então, tomar a energia desse pai é tomar essa energia de vida, assim como aconteceu, assim como ele te deu.
E isso é um Isso é trabalho formar. que vai sendo construído, não é uma terapia, uma constelação, né? Porque algumas perguntas também, eu já fiz várias constelações, constelei o meu pai várias vezes, mas ainda não sinto que isso está resolvido dentro do meu coração, né? É uma Pode trazer essa questão, pergunta. Você quer trazer essa questão? Pode trazer. eu quero, deixa eu pegar ela aqui. É isso, a constelação familiar, as frases de cura, elas não são um remedinho que você toma e agora, ok. Uhum. Ela é uma mudança Meu de pai, perspectiva. olha só, Aline. Meu pai abandonou a minha família, me abandonou quando eu tinha 17 anos. Já fiz constelação, terapias, já tive muita raiva mesmo. Hoje já perdoei. Eu sei que perdoei, só que não consigo ter uma relação com ele e não quero contato, não tenho vontade. São 15 anos sem esse contato. Não consigo ter sentimento de amor, pois perdi a admiração. Ainda devo trabalhar esse sentimento, devo ter vontade de me aproximar. O que devo fazer para resolver isso dentro de mim? Uhum. Primeiro que não perdoou, né? Porque se o perdão ele tivesse curado, resolvido, não estava nesse sentimento. Então, primeiro ponto é se afastar um pouco dessa história de perdoar ou não perdoar. E a outra questão, que é muito, talvez seja doloroso escutar, é que a gente precisa aceitar e tomar aquela vida conforme a gente recebeu e seguir adiante. A gente não muda os nossos pais. A gente não sabe o que esse pai passou. Esse pai ele está enredado numa lealdade de homens. Talvez ele não aprendeu a ser pai. Então o Ninguém que ele pode te dar aquilo deu, que não recebeu. exatamente. Então o que ele te deu foi o que ele dava conta. Então, qual que é o nosso trabalho enquanto filho para curar esse elo, para curar esse lugar? Eu te agradeço por tudo que você me deu, porque ele te deu alguma coisa. Uma coisa bem grandiosa, por sinal, que é a sua vida. Então, a gente precisa fazer um processo que é afastar esse pai dos erros humanos e entender esse pai enquanto força de vida. É essa força de vida que precisa ser bebida. Porém, se você ficar olhando para os humanos e procurando um monte de defeito nele e buscar julgar suas atitudes, isso só cria afastamento. Não tem como resolver esse vínculo. Então, esse vínculo só se cura quando eu olho para a alma, quando eu olho para essa força. Aline, tem eu não sei se pode ser falado aqui, a questão da garrafinha, você pode... Sim. Então, a gente fala, né, dentro da constelação, que você pode fazer uma garrafa de água e escrever o nome pai ou força paterna, se for muito difícil, né, você fazer ali com o nome do pai, mas força paterna. E você ir tomando essa água. Você não precisa pensar em nada, não precisa dizer nada, não é para dizer eu te perdoo, eu sinto muito, qualquer coisa, não é para dizer nada. E não é para pensar em nada também. Só tome a vida. Tome esse lugar. É isso. É isso que você pode estar fazendo para auxiliar, né, em todo esse processo. Mas a grande questão aí é que, assim, nós viemos depois que os nossos pais e nós seguimos cobrando esses pais. É aquela história, né? Os nossos pais, a gente nasceu, eles nos dão as moedas ali da nossa vida, que é aquilo que eles receberam dos ancestrais deles. Você pega aquelas moedas e fala, eu mereço mais, eu quero mais que isso. Mas eles não têm condições. Eles deram o melhor que eles podiam dar. O que vai acontecer? Você vai ficar voltada para a esfera desse pai, cobrando ele, e a sua vida que está lá na frente, você não consegue seguir adiante. Não consegue ter trabalho, não consegue ter boas relações. Tudo isso é o impacto da falta de pai na vida.
Por quê? Entendo que é uma questão de lógica. Se eu me volto para cobrar algo que está no passado, o meu presente, o meu futuro, ele está condenado, ele não está tendo atenção. E é interessante, né, Aline, que quando a gente começa a pensar por esse lado, né, da ancestralidade, quando a gente começa a entender e a gente começa a visualizar os nossos pais, né, a figura do pai, você começa a visualizar ali, nossa, aí tem a atitude do meu avô aí, eu lembro muito do meu avô ali. Eu lembro muito um tio do meu pai que fazia dessa forma, né? Então, eles estão ali a serviço daquela ancestralidade, daquele sistema ali mesmo, né? São pessoas que E daí a não gente vai são os compreender... super-heróis que a gente vê no cinema. Eles têm os defeitos como nós temos. São humanos. A gente não erra? A gente nunca magoou ninguém? Por que eles teriam que ser perfeitos? Então, essa é a visão da criança cobrando esse pai. Se você já é adulto, é a sua obrigação pegar tudo isso, honrar e virar para frente. E aquilo que me faltou do meu pai e da minha mãe, eu, enquanto adulta, tenho a obrigação de me dar. Eu vou me dar. Uma coisa muito complicada que a gente tem aí é quando adultos cobram dos pais aquilo que eles não receberam enquanto criança. Você começa a vivenciar uma situação de impotência e você nem sabe de onde começou e o que aconteceu. E daí eu vou voltar com vocês lá naquele ponto que a gente falou, né? Que a mãe é esse aconchego do ninho, esse lugar, e o pai está ali na respiração, nos desafios, nesse lugar de realidade perante a vida, né? Então, nós vamos entender que o pai é a limitação, o pai é o não, o pai é o que traz o não da vida. O que esse não trouxe para você? Provavelmente, ele virou muitas chaves dentro de você. Ele te fez correr, ele te fez fazer outras coisas, ele te fez ir para um outro lugar. Então, esse pai, ele cumpriu o seu papel. Porque o não, ele também é algo a favor da vida. Ele também é um serviço. O pai, ele nos ensina, agora falando de função paterna, ele nos ensina o compromisso. Ele nos ensina as regras. Ele mostra, a mãe fala, olha, filho, a abundância da vida é sua. Aqui nesse ninho você está protegido. E o pai vem e fala, não, não é tudo seu, não. Você vai precisar construir isso. Você vai precisar caminhar por aqui. Então, quando eu digo, ele... Isso. Daí, quando eu digo, ele é a águia, ele traz essa amplitude da Terra. Como a Terra funciona? Ele te tira da ingenuidade de você estar num lugar ali confortável, achando que a vida é só aquilo. As pessoas, quando elas excluem o pai, elas perdem esse contato. Elas geralmente são muito ingênuas, elas têm muitas limitações, como se fossem limitações infantis enquanto adultas. Existe aí um peso muito grande. Daí, novamente, essa exclusão de pai não quer dizer esse pai que essa pessoa não conheceu. Porque a pessoa pode não ter conhecido o pai e mesmo assim ela dá esse lugar, né, dentro dela, ela sentir. É uma questão muito, muito delicada. Muitas vezes é só na constelação mesmo que a gente vai perceber, ou também na história dessa pessoa, se existe essa exclusão ou não. Bem, como eu trouxe, então o pai, através de toda essa herança ancestral, ele é uma das figuras mais excluídas dos sistemas. E o Bert Hellinger, ele diz que a falta de paz, o excesso de violência que nós temos na sociedade é essa falta de pai. Então, nós estamos vivendo esse tempo, né, esse tempo de várias guerras, vários conflitos,
tudo isso que aconteceu hoje, na realidade, não está acontecendo com tanta frequência quanto aconteceu nos nossos ancestrais. Então, a gente está vivendo esse processo onde os homens eles estão voltando para essa paternidade, eles estão buscando se descobrir nessa paternidade. Alguns estão conseguindo, outros mais um pouco, outros, enfim, do seu jeito, porque tem toda essa lealdade dos ancestrais que não puderam ser pai. E a gente segue repetindo, muitas vezes, essa exclusão enquanto mães. E daí também nós temos aí um grande problema de filhos que não puderam chegar até os seus pais, porque as mães não deixaram. E daí eu vou explicar isso de um ponto instintivo, tá? Não é porque a mãe não deixou, porque aconteceu uma coisa, enfim, focada, não. Olha só, nós temos essa questão instintiva, ou seja, nós parimos a cria, nós estamos zelando por ela, e esse pai vai fazer o quê? Ele vai levar essa criança para fora. Ele vai mostrar essa criança para o mundo. Talvez ele não vai cuidar daquela forma como a mãe cuidaria. Por quê? Porque ele precisa mostrar o perigo. Ele precisa mostrar outra história. Aqui eu estou falando de mamíferos, gente, de sobrevivência. Então, nós temos essa memória. E daí, nós, principalmente as mulheres, no pós-parto, é muito visível isso, elas viram uma leoa. Não encosta na minha cria. Não faça isso. E muitas vezes é nesse momento que a gente começa a afastar esses homens. A gente começa a falar, não, ele não dá conta, ele não faz direito. Por quê? Porque ele não faz como eu, dentro do ninho, de toda essa perspectiva, faria. Então, nós temos aí uma lealdade muito grande, onde uns se excluem, outros não permitem o acesso, e muitas vezes dentro de um sistema de constelação, ou até para vocês, né, que estão nos escutando, dependendo do que você sentir aí dentro do seu coração, você pode trazer um movimento que é assim, mamãe, por favor, deixe eu ir para o meu papai. Pedir autorização para a mãe, para você ir até essa esfera do pai. Independente dele estar na sua vida, hoje ou não. Para você, enquanto consciência, enquanto sentimento. O pai... Quer trazer alguma coisa, Edna? Não sei como é que a gente está de tempo. Meia hora, tá? Nós temos 30 minutos. O pai, ele, como você disse já no seu vídeo lá, que você postou lá no Espaço Gaia, né, no Insta, o pai é a águia, né, e que ele dá essa amplitude de mundo, né, ele nos dá essa amplitude. A mãe já é o urso, né, é o primeiro contato ali com a criança. E quando nós não damos o lugar para o nosso pai, nós perdemos essa amplitude de visão, né? E aí se dá aquelas frustrações no trabalho, ou eu trabalho, eu ganho dinheiro, mas eu não estou aí satisfeito, eu não sou feliz no meu trabalho, e muitas vezes não, isso é por não tomar o pai, não aceitar aquele pai. Exatamente. E o Bert Hellinger, ele fala que o trabalho, olha que bonito isso, é o amor materializado do pai. Então, se a gente tem esse problema com o pai, provavelmente nós vamos ter essas frustrações, nós não vamos também gostar de trabalhar e querer trabalhar, porque daí nós vamos entrar em contato com essa esfera do pai, que é algo que eu estou repudiando, resistindo, enfim. Então, tem bastante impacto, né, essa questão do trabalho. Uhum. Bem, e se eu não tenho acesso... Pode falar, Edna, desculpa. Tem uma pergunta ali da Eliane. Quando a gente se anula profissionalmente para viver os planos e sonhos do pai? Aí é uma situação diferente, porque pode estar existindo aí um pai que trocou de lugar com o filho. Um pai que não assumiu esse lugar enquanto pai. Possivelmente ele pode estar como criança, enfim, daí a gente não sabe a dinâmica em si, é muito particular. E daí o filho entra no lugar, ou a filha,
para viver esse lugar do pai. E daí acaba assumindo. Precisa voltar para o seu lugar. Precisa devolver isso para o pai. Muitas vezes, né? Dizer para o pai, olha, você é grande, eu devolvo o seu papel, eu sinto muito por ter entrado no seu lugar, eu não dou conta desse lugar. Então, é um movimento nesse sentido. Muitas vezes o filho ou a filha aceita para ter a aprovação do pai, né? E ela também necessita dessa aprovação e por isso aceita. Exatamente. Bem, em relação, de modo geral, vocês já devem ter ouvido que a questão da adicção, o alcoolismo, todo esse processo, ele está muito vinculado com a falta de pai. É justamente por eu não tenho acesso a essa energia de pai, e quem pode me mostrar o mundo é o álcool ou as drogas. Então, geralmente, as pessoas elas podem ir bastante para esse lado para suprir essa falta. A questão do tabagismo também tá aí. Cigarro. Então, o que acontece? Como a gente estava falando dessa dinâmica da águia e do urso, né? Se eu estou muito nessa esfera da mãe, eu não consigo fluir nessa amplitude de visão, como é o pai, essa visão de águia, e olhar aí para o mundo, né? Eu não consigo me colocar no mundo. O que acontece? Eu vou até uma parte e eu volto, que são os auto-boicotes, né? Eu me envolvo numa relação amorosa até um pouco e depois eu já faço alguma coisa ali e volto para a esfera da mãe, e volto para o ninho. Eu vou até uma parte na minha profissão, no meu trabalho, e de repente eu faço alguma coisa, começo a destruir tudo ali, fazer um processo e volto de novo. Então, esse processo de ir e voltar, nós estamos falando de uma pessoa que está na esfera da mãe, que não está conseguindo tomar esse pai para poder ir para fora, poder ir para a vida. Tem uma pergunta, posso fazer? Pode. Quando a criança não conheceu o pai, ela pode muitas vezes não manifestar essa falta, mas de alguma forma essa figura vai refletir na sua vida adulta? Sim, né? Ela não conheceu o pai, mas ela não necessariamente. Não manifesta. É porque assim, na constelação a gente só vai ver se está manifestando mesmo essa falta quando a gente abre ali como está essa figura no inconsciente dela. Então, como ela vai refletir isso. Daí a gente vai entender se realmente ela tem uma falta ou ela conseguiu dar um lugar para essa força, ela conseguiu reconhecer, por mais que ela não conheceu fisicamente. Então tem que abrir o campo dessa pessoa para analisar. Teria que ver para... Né, se realmente vai influenciar, está influenciando ou não. Uhum. Quando existe uma separação, né, um divórcio, poderá ocorrer um desequilíbrio sistêmico se o pai assumir a criação do filho sem a presença da mãe? Não necessariamente, depende da postura. Será que esse pai ele vai se colocar como pai e mãe? Será que ele vai querer dar além? Ou ele vai dar somente os 50% dele? Porque é isso que acontece, né? Até quando surgiu aquele termo, eu não sou mãe, não sou pai, eu sou pai. Eu sou os dois juntos. É um lugar muito delicado, porque muitas vezes a gente entra nesse ponto de suprir a falta do outro. E é onde essa pessoa ela começa a se frustrar porque ela está carregando um peso que não é dela, um peso muito grande. Ela não está deixando, muitas vezes, esse filho ir para essa mãe ou ir para esse pai, por medo das frustrações e etc. E esse filho ele precisa passar pela frustração. Qual é o problema de dizer para o filho, não está aqui. E agora? Estou sofrendo para fazer. É isso, esse é seu pai, essa é sua mãe. Não é para você falar mal, mas sim
dentro da maturidade dessa criança, ela precisa entender essa história e ela se apropriar dessa história também, ela fazer o que ela quiser com essa história. Agora, quando a pessoa de alguma forma mente, coloca, não, a sua mãe está viajando. Depois ela volta e ela nunca volta. Então, isso é muito traumático, isso causa, assim, um afastamento. E deu para o pai compreender? se Se casa tiver de qualquer coisa, você novo. pergunta, tá? Tá. Se o pai ele assumiu, né, a criação dos filhos e o pai se casa novamente, essa nova esposa pode muito bem fazer o papel da mãe, se a mãe não se faz presente. Ou não? Jamais. Jamais, né? Jamais. Essa outra pessoa, ela vai ser a esposa do pai. Fim. Do pai. E esse pai, ele deve ser responsável pela educação dessa criança e por todas as questões ali, esse pai, ele precisa fazer. E não transferir esse lugar ou esse peso ou dividir funções com a esposa. Porque a esposa, ela tá ali pela relação homem e mulher. Complicado. E é onde a gente vai ver separações, a gente vai ver casos de violência e muita coisa que culmina dessa história quando eu substituo. Certo. Uma coisa que eu acho importante da gente falar, que eu acho que até tem uma pergunta acerca disso, sobre separação. Então, assim, pai e mãe nunca se separam. Não existe isso, pai e mãe separado. Existe a relação homem e mulher que se separou. E isso não diz respeito a esse filho ou essa filha. Nem o motivo, nem o porquê, nem explicação, não diz respeito. Quando eu coloco essa criança no meio, eu coloco ela para dar palpite sobre essa história, ou enfim, contar, ela vai começar a entrar num processo de querer tomar partido. Aí a gente estragou tudo. Daí essa criança, ela vai ficar do lado da pessoa mais fraca, que ela sente, tá? Emocionalmente, enfim, que ela sente que é a pessoa mais fraca e vai excluir a outra por lealdade. Existe uma hierarquia, né? De acordo com Bert. A mãe dos filhos é a mãe dos filhos. Depois os filhos, a madrasta, né? Tem toda uma hierarquia que deve ser honrada, né? Exatamente. E nesse ponto da separação, esses filhos, eles precisam entender que eles não podem se intrometer nessa história. O que aconteceu entre o homem e a mulher não cabe ao filho. O que cabe a ele é a relação com o pai e a mãe dele. Que vai continuar e que precisa continuar. Então, uma frase que geralmente a gente traz você continua tendo, sim, uma família, eu continuo sendo o seu pai, a sua mãe, e apenas o que aconteceu foi a separação entre o homem e a mulher, e isso não lhe diz respeito. Ai, que grosseiro e tal. Não, não é isso. É direto e focado. Tá? Bert Hellinger, então, ele traz a gente bem para o mundo dos adultos, para a gente sair dessas angústias, desses questionamentos que são bem infantis. Tem uma pergunta ali, Aline. E qual o papel do padrasto e da madrasta na vida dos filhos da parceira ou parceiro? Olha, isso é um assunto bem longo, daria uma live só sobre isso. Já fica a dica, Edna, se você quiser. Nós marcamos uma live só sobre isso, porque é um assunto bem, bem longo. Mas, a princípio, eu só vou deixar uma questão. Eles podem apoiar, auxiliar, mas eles não têm o peso, a responsabilidade de fazer algo. Eles podem apoiar, auxiliar, se eles quiserem. Mas nós, digamos, eu como mãe não posso transferir isso para o meu companheiro. Porque é a minha responsabilidade, não é dele. Mas, enfim, depois a gente pode aprofundar bastante nesse assunto. A princípio, eu acho que a gente pode seguir com as perguntas que a gente já tem aí.
Sobre a separação, então, praticamente é isso, tá? Uhum. Quando uma Sobre a pessoa questão tem de uma... abuso, tem Tá, uma pode falar, pergunta ótimo. aí sobre abuso que eu me lembrei agora. Dentro dessa questão é o seguinte: não existe perdão novamente, tá? Você não tem que querer perdoar ou fazer alguma coisa nesse sentido. É novamente afastar essa figura do homem e essa figura, essa força de vida que veio através dele antes desse processo. Então você precisa se conectar com essa força de vida antes desse processo, porque naquele momento da sua geração houve amor. Houve amor. Sempre quando vem uma vida na Terra, ela nasce a partir do amor. Não existe vida que venha sem amor. Nem que tenha sido só naquele momento. Enfim, saiu ali o espermatozoide e teve um momento ali de amor. E depois todo mundo já se bateu, já morreu, já se espantou, enfim. Nem que foi só naquele momento. Então, essas pessoas elas precisam se vincular com esse momento, com essa fonte de vida, com esse momento de amor, com essa energia que está atrás de tudo isso, que é a função paterna, que é muito maior do que esse homem fez. Não para perdoar. Eu honro e agradeço pela vida e agora eu me afasto de você. Afastar é por sobrevivência, não é para exclusão. Você não vai se relacionar com esse homem, com as coisas que ele te trouxe, com aquilo que ele te causou, enfim, com todo esse processo. Você vai conversar somente com aquela força de vida atrás de tudo que existe. Dá para compreender, Edna? Isso? Dá, assim. Ou tá muito além, assim? Daí você me fala também. Preciso entender que tem Não. pessoas leigas, né, na constelação e às vezes eu não consigo fazer isso. Quando uma pessoa tem uma admiração muito grande pelo pai e por algum motivo ela se decepciona com uma conduta ou descobre que ele fez algo ilícito, né? Como ela poderia proceder para que esse fato não interfira negativamente na vida dela? Então, né? Se esse algo ilícito não foi com essa pessoa, novamente, esse filho ou essa filha não tem que julgar esse pai. Não cabe a ele. Ele não sabe da história. Esse pai veio primeiro, ele veio antes. Será que você, se você tivesse nascido naquele ano, com aquela família, com aquela criação, será que você não teria feito a mesma coisa? Você nasceu depois. Então você não sabe. Você não sabe o que aconteceu nessa história. Então, novamente, a gente precisa se relacionar com essa força de vida, agradecer essa força de vida. E as outras questões, a gente precisa entender que nós somos pequenos. Às vezes até pequenos demais para entender e por que esse pai fez isso. E daí é onde a gente precisa afastar esse nosso lugar. Porque quando nós estamos julgando o nosso pai, nós não estamos tomando o nosso pai. Não tem como. Se eu julgo algo, eu não estou recebendo algo. Se a Edna me dá um presente e eu começo a falar desse presente e tal, eu estou tomando ele? Não estou. Eu não vou usar. É uma roupa que a Edna me deu, eu não gostei, e eu vou deixar ela guardada. Eu vou maquiar que, ai, amei a blusa, amei. Mas não, ela tá lá guardada e eu não vou usar, eu não vou tomar essa força de vida. Então, novamente, a gente precisa se colocar como pequeno, como quem veio depois. Só assim a gente pode ser grande para o mundo. E daí, ai, as minhas relações não dão certo, o meu trabalho não dá certo, enfim, eu não me sinto satisfeita. Por quê? Porque você está sendo pequena em relação à vida. Você só consegue ser grande para a vida quando você é pequeno para o seu pai. E não é pequeno no sentido de inferioridade, mas é no sentido de saber que ele veio antes. E tem uma questão aqui que está bem
Olha, meu pai sempre foi malandro. Tem outros relacionamentos fora do casamento com minha mãe, não gosto dessa situação, mas ele sustenta a minha casa. Como não sentir raiva? Eu não quero ser como ele e nem quero que a minha irmã fique igual à minha mãe. Aline? Oi? Eu tive uma queda aqui na internet, mas agora voltou. Ouviu a pergunta? Ouvi o início. Tá, o pai sempre foi malandro, teve as amantes, né? Os relacionamentos fora do casamento com a mãe. Não gosta dessa situação, ele que sustenta a casa. Como não sentir raiva, não quero ser como ele e nem quero que a minha irmã fique igual à minha mãe. Quer dizer, aceitando esse tipo de situação. Esse filho ou essa filha se colocou dentro da relação do pai e da mãe. Ele se colocou dentro da relação. Isso não é assunto dele. O que acontece entre o homem e a mulher é entre o homem e a mulher. Você é somente filho. Essa é a grande questão. Eu falo que às vezes a constelação ela é muito simples, ela vai só te recolocando no seu lugar. Quando você coloca, eu não quero, eu não gosto disso, eu não quero que outras pessoas da minha família vejam isso, repita isso e tal, eu vou trazer uma frase. Tudo aquilo que eu resisto persiste. Eu vou te dizer que provavelmente, pode ficar com raiva se quiser, você que está me escutando, você vai fazer igual ao seu pai. Por amor. E olha, eu rasgo tudo, eu jogo fora o espaço Gaia, eu queimo meus diplomas, se isso não acontecer. Se a gente continua julgando tudo aquilo que a gente fala que o nosso pai faz, e a gente recrimina, e a gente fala que jamais faria igual, vai acontecer uma situação e a gente vai fazer igual se a gente já não fez. Às vezes, numa menor proporção, às vezes de uma forma um pouco diferente, mas no mesmo tom. Gente, isso é ciência. Né? Então, a gente precisa entender que a constelação ela não vem de qualquer lugar. Ela tem todo um amparo, todo um conhecimento ancestral, fora um conhecimento científico, que é da psicologia. É visto e comprovado. Então, quando a gente fala tudo aquilo que resiste e persiste, nós estamos falando de Jung, nós estamos falando de Freud, nós estamos falando de psicanálise. Aquilo que eu não quero ver vai se repetir nas minhas relações. Como o Clay colocou, porque existe essa lealdade inconsciente. Quando eu resisto a esse pai, eu resisto a essa situação, por lealdade, eu vou precisar dar um lugar. Sim. Gente, é chocante, desculpa, talvez não fosse o que vocês queriam. É chocante. Aline, nós temos aí 6 minutos. E eu queria, assim, se você puder falar um pouquinho das filhinhas do papai, né? Que para poder fechar o assunto e você colocar alguma coisa que você queira colocar. Gente, então, de maneira geral, como tudo isso que a gente estava falando, quando a gente começa a julgar ou julgar a nossa relação, a relação, na verdade, do pai, do nosso pai, da nossa mãe, enfim, eu acabo tomando partido e dizendo inconscientemente para o meu pai que é assim, eu vou ser um marido melhor para a mãe, ou eu vou ser uma esposa melhor para a minha mãe. Isso é o que dentro da constelação a gente chama dos filhinhos da mamãe, ou das filhinhas do papai, e enfim. Então, o meu julgamento, ele faz com que eu me desloque do lugar de filho
e me coloque nesse lugar de um outro companheiro ou uma outra companheira para minha mãe, e eu acabe por arrogância me colocando como melhor nessa história. E daí o que vai acontecer? Novamente, eu estou na espera dos meus ancestrais. Dificilmente eu vou ter uma relação saudável. Dificilmente as minhas relações elas vão ser satisfatórias, ou eu vou conseguir assumir compromissos na vida. Eu não vou me comprometer. Por quê? Porque eu já estou casada com a minha mãe ou com o meu pai. Então esse é o grande problema do julgamento. Nós não estamos falando que esses homens e essas mulheres fizeram tudo certo e você tem que perdoar. Não é esse lugar. E sim, você precisa entender que não é o seu assunto. Você não nasceu na mesma época, você não sabe da história. Então, é se colocar mesmo nesse lugar de pequeno. Olha, não sei o que aconteceu. Essa situação, geralmente, os pais, quando estão se separando, eles podem vir, né, querer colocar os filhos no meio. Olha, isso é de vocês. Eu deixo com vocês o que é de vocês. E eu fico somente com o que é meu. Eu sou filho, eu sou pequeno. Você é somente o meu papai e a minha mamãe. O que aconteceu entre vocês dois, eu não quero saber. Essas chaves possivelmente vão lhe ajudar a você curar esse vínculo, ou você melhorar um pouco essa perspectiva e conseguir tomar esse paz dentro do seu coração, dentro da sua alma. Não é um convencimento mental, e sim é se sentir em paz, é sentir que isso não incomoda mais. É se colocar nesse lugar de agradecer pelo que ele deu. Ele só me deu a vida e depois ele foi embora. Talvez esse movimento foi o melhor que ele podia ter te dado. Você conhece a ancestralidade dele? E se na ancestralidade todos os homens matavam os filhos quando eles nasciam? Então esse pai, ele deu o melhor que ele podia ter dado. Foi permitir que você vivesse. Porque os outros ancestrais talvez não permitiam. E aí? Então a gente precisa ampliar essa visão. Olhar que a vida é sistêmica. A vida não começou agora. Existe toda uma memória. Isso é ciência, gente. Isso, Freud já falava de transmissão psíquica. Então existe essa herança de pensamentos, de condutas, de padrões, de traumas, de dores. Então talvez isso faça com que a gente olhe diferente para o nosso pai. Novamente, não para perdoar, mas sim para tomar essa força. Entender que ele deu o melhor que ele podia ter dado. Por mais que isso te causou algumas dores. E daí, com essas dores, você pode dizer: eu honro e agradeço a vida que você me deu e eu faço algo de grandioso com essa dor. Agora eu faço algo de grandioso com essa dor. Novamente, é algo dessa limitação que esse pai trouxe e que vai te fazer criar outras coisas na vida. Não para compensar, mas talvez para você ter mais paz. Entenda que esse movimento não é pelo seu pai, é por você. É pela sua história, pelo seu vínculo, pelo seu coração, por aquilo que você vai deixar para os descendentes. É um movimento de olhar para esse homem, que é um ser humano, que tem erros, né, que tem acertos, e ver e sentir que o que ele nos deu, que o que ele nos proporcionou foi o que ele podia proporcionar de melhor. É aquilo que ele recebeu, de toda a ancestralidade, de todo o sistema familiar dele. É isso, Aline? Exatamente. E de toda essa herança ancestral, né? Desses homens, de todos esses homens que morreram em campo de batalha, de todos esses homens que morreram também na escravidão, na imigração, em todos esses lugares. É entender que nós estamos em todo esse processo de compensação e cura. Então, quando a gente fala de honrar o pai, de tomar o pai, que a gente possa afastar um pouco isso e tomar essa força de vida. Porque se você está viva hoje, se você está vivo, se você tem pequenos momentos de alegria ou grandes momentos de alegria, é porque essa força de vida vibra no seu coração. 50% pai e 50% mãe. Nós temos um outro ponto aí, não sei se dá tempo de tomar aqui dentro, é que às vezes
tudo aquilo que a gente faz é para punir o pai dentro de nós. Nem é ele que nós estamos 20 punindo. segundos, Aline. E isso a gente precisa cuidar. Gente, eu espero a próxima. Se der, a gente perdeu um tempinho aí no início, né? Que a gente estava tendo esses problemas tecnológicos. Mas muito obrigada. Gratidão.